passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar o meu estágio supervisionado. Como o professor já mencionou, eu fiz um estágio de pesquisa aqui no campus de Tupã. E aqui são alguns tópicos que eu vou abordar dentro da apresentação, como o estágio em si, o que foi a minha pesquisa, o local onde eu utilizei aqui na faculdade, todo o desenvolvimento do meu projeto, alguns resultados que foram pertinentes para trazerem para cá, a divulgação desse projeto e a correlação com a engenharia de biosistemas. Bem, o meu estágio ele é uma pesquisa com o título de Inoculação de Bacillus arabatai na cultura do feijão em diferentes maneiras de irrigação. Essa pesquisa foi financiada pela agência FAPESP, esse é o número do protocolo, com orientação do professor Fernando Pucci. Bem, de onde surgiu a ideia de fazer uma pesquisa nesse tema? Todos aí devem saber que a cada dia mais está tendo dias mais longos, com menos intervalos de chuvas, dias mais secos, dias mais quentes, e tudo isso causa, causa um dano à planta, né? Essas mudanças climáticas e esses impactos, mudanças climáticas causam grandes impactos na agricultura. Bem, o que a planta sofre com isso? Né? O déficit hídrico fazendo com que ela não se desenvolva legal. Essa bactéria, o Bacillus arabatai, é uma bactéria extraída do cacto do Cerrado brasileiro, onde o cacto ele possui uma certa resistência a tempos de seca, tempos muito quentes, longos períodos sem água. E, segundo a Embrapa, né, onde lançou um produto contendo essa bactéria, ela consegue mitigar esses efeitos causados pelo estresse hídrico. E o estudo, então, ele é feito com base da aplicação dessa bactéria na cultura do feijão, pois quando a Embrapa lançou esse produto, o único teste que fizeram foram com os cereais e lançaram para os produtores poderem utilizar em inúmeras plantações. Bem, como foi realizado esse estudo? Foi utilizado um fatorial 2 por 2 por 6. O que seria isso? Com e sem a aplicação da bactéria, com e sem o déficit hídrico em 6 repetições de experimento. O experimento foi conduzido na casa de vegetação aqui do campus. Não sei se todo mundo chegou a conhecer essa casa de vegetação, fica no espaço novo da Unesp. Algumas das análises, como as análises biométricas, foi realizada no Laboratório de Biosistema Agrícola, e outras, como as análises bioquímicas, foi realizada no Laboratório de Química e de Resíduos Sólidos aqui do campus. Bem, para o desenvolvimento do projeto, né, inicialmente teve todo aí o preparo do solo, né, com peneirar o solo, fazer a calagem, fazer a adubação para a cultura. Esse produto do lado, o Auras, vocês conseguem ver meu mouse, é o produto que a Embrapa lançou. Ele que contém a bactéria Bacillus arabatai, e aqui são as sementes do feijão tratadas, já com grafite e inseticidas. Essa figura ao lado já é o dia do plantio, já com o solo preparado, e eu coloquei as imagens aqui numa sequência de desenvolvimento, com os primeiros brotos do feijão, os primeiros trifólios aqui do lado vocês conseguem ver, as primeiras flores e as vagens em desenvolvimento. Bem, após toda a decorrência do experimento, com sua desmontagem, aqui nessa figura ao lado foi o dia que eu desmontei o experimento, onde aqui estava ocorrendo a lavagem das raízes para depois fazer análise de massa de raiz, massa seca, massa fresca. E aqui estava ocorrendo a pesagem dos grãos para saber a massa, questão de produtividade, entre outras coisas. Nas análises bioquímicas foi realizada questões de análise de peróxido de hidrogênio, MDA, POD, SOD, tudo o que envolvesse a parte de química foi realizado totalmente no laboratório aqui da Unesp de Tupã. Aqui são alguns resultados que eu trouxe
com a aplicação dessa bactéria, né? Eu separei o gráfico aqui em CAD 40 e CAD 100. O que seria CAD? CAD é a quantidade de água disponível no solo naquele dia. Então, foi utilizada uma estação meteorológica dentro da casa de vegetação, onde diariamente eu iria lá, conferia a ETO, que seria a evapotranspiração diária, faço o cálculo corrigindo por KC da cultura e vejo a quantidade de água que evaporou de cada vaso. Também faço o cálculo totalmente com a área do vaso e outras coisas. Bem, se vocês visualizarem aqui na CAD 100, isso aqui é um teste de Tuckey, para aqueles que já fizeram estatística experimental vai saber, é um teste de Tuckey, que tem por fim fazer um comparativo entre os tratamentos. Se vocês visualizarem aqui na CAD 100, estatisticamente, a inoculação e a não inoculação não tiveram diferença significativa para falar que um tratamento foi melhor que o outro. Porém, mesmo não tendo essa diferença estatística, os vasos que foram inoculados com o bacilos tiveram em média de 61,75 quilos a mais do que aqueles que não foram inoculados. Todos esses dados que eu trouxe, já foi feita uma conversão aqui da produtividade dos vasos, né, para uma área em hectares. Agora, se você ver a escala aqui na CAD 40, os vasos que foram inoculados com a bactéria tiveram uma diferença estatística maior em relação aos vasos que não foram inoculados. Fazendo essa conversão para hectares, os vasos que foram inoculados com a bactéria produziram 318 quilos a mais por hectare do que aqueles que não foram inoculados. Ou seja, para aqueles produtores que têm suas propriedades em local onde há pouca chuva, muita seca, a bactéria se propôs eficiente para esses produtores. Agora, aqueles produtores que possuem um sistema de irrigação, por exemplo, mas não é a realidade de muitos, porque o sistema de irrigação hoje é muito caro, a bactéria não tem diferença estatística entre os tratamentos. E aqui eu também trouxe um resultado bioquímico, certo? Que é a análise do MDA. O MDA ele é resultado da oxidação lipídica das células, ou seja, quando a planta sofre com o estresse hídrico, ela começa a criar enzimas oxidativas, ou seja, ela começa a se deteriorar, digamos assim. As plantas que foram inoculadas com bacilos, mesmo aquelas que receberam a CAD 40, que seria 40% da capacidade de água disponível no dia, elas produziram menos MDA, ou seja, com a menor produção de MDA, a planta então ela não estava tão estressada a ponto de ter que produzir o MDA para poder combater a oxidação das células, certo? Então, aquelas plantas que produzem menos MDA é aquelas que conseguem enfrentar melhor os seus estresses ambientais, como o calor e a seca, por exemplo, que é o propósito dessa bactéria. E qual que é a correlação com o curso de Engenharia de Biosistemas? Totalmente com o curso, né? Onde a gente viu muitos aspectos aqui da fisiologia vegetal, biossistema da produção vegetal, que é toda a parte da condução do experimento, junto com a irrigação, química, a bioquímica, que seria toda a parte das análises bioquímicas, ecologia e a estatística experimental, que seria para poder fazer a realização dos cálculos aí para poder fazer esse comparativo com o teste de Tuckey. Aqui é uma divulgação onde foi apresentado a análise da produtividade no 36º SIC, que no congresso aqui da Unesp, e estamos também moldando essa pesquisa para poder fazer uma publicação em artigo.
Foi isso. Obrigado.